A linguagem visual é a linguagem dos signos visuais. Então, o que as linhas, as formas, as cores expressam, como que você cria volume, como você tira volume, o que são os princípios de equilíbrio, de harmonia, o que cria peso, o que cria leveza. Isso é um conhecimento, não é? Intuitivamente você pode sentir algumas coisas, mas é um conhecimento, é um estudo, é fundamental profissional que trabalha com imagem que tenha esse conhecimento. Senão ele vai ficar igual o repentista, que sabe fazer uma poesia, mas não conhece a linguagem, então está limitado. Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com um assunto maravilhoso para o visagismo em foco. O assunto hoje é noivas e maquiagem, consultoria de imagem e como tudo isso funciona. E para falar com isso, nós estamos com a especialista em noivas, a Tatiane Alves, que está trabalhando nessa área há 20 anos, né? Quase 20. 20 anos. Não parece que ela tem idade para ter trabalhado 20 anos, mas tem, né? Então ela tem muita experiência, vai ser muito interessante conversar com ela. Então, Tatiane, bem-vinda, obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, muito obrigada, é uma honra estar aqui com você. Então, Tatiane, como que você iniciou essa jornada dentro da área? Como que está desenvolvendo isso? Mas você começou como maquiadora mesmo, né? Como maquiadora. Eu já comecei fazendo maquiagem e penteado, as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Eu já sentia que era uma necessidade ali de entregar os dois serviços ao mesmo tempo. Sim. O meu primeiro trabalho profissional foi num desfile, né, para uma grande marca aqui do Brasil. E nesse desfile eu já de cara tive contato com a criação da imagem, porque a gente recebe um briefing, né, ali uma construção da temática do desfile, e a gente vai trabalhar em cima daquele briefing. Então já foi um grande impacto para mim, na minha carreira, esse primeiro contato aí com a beleza. Mas para fazer isso você teve que usar a sua intuição, então. Exatamente. Tive que usar a minha intuição. Hoje você usa conhecimento, né? Exatamente. A gente foi repetir o que o profissional que estava assinando o desfile foi uma cópia, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V. É igual quando você pega uma referência e vai reproduzir. Não tem uma intenção por trás. Então, eu fui muito obediente e reproduzi exatamente o que foi solicitado. Mas, exatamente, foi intuitivo, né? E muito mais pensando na técnica da maquiagem, do penteado, do que tanto na criação de uma imagem, né? E quando você começou a trabalhar com noivas, especificamente? Foi tudo muito paralelo, porque a minha intenção sempre foi trabalhar com maquiagem social, né? Com eventos sociais, né? Casamentos, formaturas, etc. Mas trabalhar com noiva especificamente, eu voltar a minha carreira toda para noivas e só trabalhar com noivas, foi em torno de 2015 e 2016. Eu trabalhei muitos anos aprendendo a beleza em todas as áreas possíveis. Então, eu trabalhei com moda, trabalhei com foto de família em estúdio fotográfico, trabalhei com maquiagem para editoriais, né, para publicidade, teatro, musicais. Eu fui fazer tudo. Você é muito curiosa, né? Eu sou muito curiosa, muito curiosa. Isso precisa ser curiosa para ser criativo. Né? Exato. E fui trabalhar com TV muito tempo. Eu ainda faço alguns trabalhos pontuais com apresentadoras específicas que me escolhem ali para estar naquele momento, naquele projeto. Mas hoje, de fato, eu trabalho especificamente com noivas. Mas caracterização você fez? Eu aprendi algumas coisas, mas não me apaixonei. Essa coisa da beleza que está relacionada com o universo pessoal, eu acho que para mim é mais, sei lá, é mais impactante para mim. Eu acho que funciona melhor, assim, para mim. Mas aprendi as técnicas, eu gosto muito, admiro vários profissionais que fazem, né, caracterização, que trabalham, né, com a criação de personagens e tal, até uns bem espantosos. Eu falo, gente, que medo! eu fui jurada agora de um concurso no Senac também, que fazia, né, maquiagem de efeito e tal. Eu entendo tecnicamente, mas eu não faço esse trabalho mais. Mas eu aprendi, fui trabalhar em musical, fiz um musical muito legal durante um período muito longo. E foi um trabalho bem bacana, e é bom a gente experimentar até pra gente saber o que a gente não quer fazer, né? Sim, lógico. Sempre.
E desde o começo eu sempre me preocupei em me posicionar, né, como profissional no universo das noivas, porque eu acho que até era uma coisa meio sentimental, sabe? Eu acho que tinha a ver comigo ali aquele processo desse momento especial que a mulher está passando, né, dessa fase que é muito conectada aí com essa parte mais Uhum. emocional, construção né, faz parte da construção da vida da pessoa. Então, Sim. acho que eu me senti mais em casa. Porque é um momento muito especial, né? Muito, muito especial. E, eh, assim, comparando com caracterização, as Uhum, pessoas, eu vejo no meio, acham que a caracterização é a coisa mais difícil. uhum, Mas você tem uma grande facilidade, porque já vem a intenção. uhum. Então, o diretor tal, vem com um briefing, como você Sim. falou, olha, o personagem tem que fazer isso, isso, tem que expressar tal, tem que fazer, tem esse perfil e tal. E a pessoa ela tá ali disposta e ela vai aceitar tudo Sim, que vier. Então não porque tem aquele impasse, né? é. Ah, não sei se eu quero cortar o cabelo assim, não sei se eu quero passar Não, esse ela tem batom que aceitar escuro. tudo. Ela aceita o que vier, né? Porque ela vai fazer um personagem. Exatamente. Mas noiva já é diferente, É. porque, aliás, em toda a área de você atender uma pessoa que vai fazer imagem para a pessoa, mas Uhum. especialmente a noiva, a maior dificuldade é saber o que que ela quer, né? Exato. E Exato. como aí que entrou o visagismo para Sim. e como você descobriu o visagismo? Como que ele entrou na sua vida? Bom, eu vou contar desde o começo, né? Esse meu trabalho que eu fazia com TV, com teatro, etc., eu fazia parte do processo, né, Uhum, da criação de uma imagem. uhum, Porque eu era uma peça ali para, sim, né, da engrenagem toda. Só que eu me sentia muito limitada porque eu não fazia parte da criação. Só que você é contratado para fazer a maquiagem, então você tem ali tem uma hierarquia, né? Alguém que criou a imagem, alguém que vai você é executar. um artesão, né? Artesã, Exato. exatamente. E aí eu sentia muita curiosidade. Ué, como é que ele pensou nisso? Como é que chegou nesse resultado aqui? Eu achava tudo muito fascinante. Uhum, E trabalhando muito com TV, com belezas que eram mais parecidas com a beleza social, que eram das apresentadoras e tal. Então elas tinham muita participação ali, né, na construção da imagem. Não era um uhum, personagem, né? Quando você sim, apresenta um programa, tem muito de você ali. Por mais que tenha sim. um briefing ou o programa tenha uma estética, tem muito de você ali. E aí eu comecei a sentir que se eu levasse isso para o universo das noivas, ia me ajudar muito. E aí eu ia sair daquele lugar da cópia da maquiagem, que a pessoa vinha Uhum, com a pastinha de referência e você copiava ali naquele rosto que não era o da foto, com aqueles traços que não eram da cliente. E uhum, isso era um grande incômodo que eu tinha. E aí eu uhum, fui procurar aprender. Na verdade, tudo que é ligado ao autoconhecimento me interessa muito. Só uhum, que no primeiro momento, quando a gente começa a maquiar e fazer penteado, você fica muito preocupado com a técnica. sim, O que eu acho um grande, hoje em dia, né? Se eu estivesse começando hoje, eu acho um processo invertido, né? Você deveria primeiro aprender a criar e depois a sim. técnica, para você ficar mais afiado aí no processo e já começar desde o início a colocar em prática essa parte da criatividade, né? Mas a técnica ali do domínio da linguagem visual, de você saber escolher as cores adequadas e, enfim, trabalhar de uma forma como um artista mesmo, né? Sim. Eu acho que eh, isso é uma coisa fundamental que é muito mal compreendido na área da beleza. Uhum, Se trata isso como simplesmente aprender técnica de como fazer algo. uhum. E, na verdade, a criação da imagem é uma arte aplicada, é uma arte visual aplicada à pessoa. Uhum, E então, a primeira questão, quem é essa pessoa? O exato. que que ela deseja? Qual é o universo dela? Uhum, E aí entra uma série de coisas que precisam ser pensados, né, quando você pensa, numa noiva. Então, ela tem uma imagem que está servindo para uma cerimônia, né. uhum. E então fala um pouquinho sobre isso, você vê que as pessoas entendem que elas estão indo para uma cerimônia e não uma festa? Eu acho que isso depende do universo que a pessoa está Hum. inserida, né? Então, tem vários tipos de cerimônias, hoje em dia é muito customizável o casamento, né? Eu Uhum, já fiz noivas, por exemplo, que fazem aquela cerimônia muito íntima
E depois, no dia seguinte, é só festa. Mesmo que ela se vista de noiva, ela está considerando mais a festa, comemorar com os amigos. Então, depende muito da criação, depende muito do universo da pessoa, se ela vai se conectar ali com o momento da cerimônia, até ligado com a religião, com algum costume que ela tenha familiar, com alguma tradição, né? Tudo isso vai estar conectado com essa... Não tem como generalizar, não tem como ser ter uma visão, assim, única. É que eu sinto que o mundo moderno está perdendo a conexão com os rituais, os mitos, uma coisa que o Joseph Campbell falava sempre, sim. que são criados em cima de uma sabedoria milenar. E são uns guias para que a gente possa se colocar na vida. E o casamento é uma cerimônia, não é uma festa. Não tem como desconectar. Eu posso falar assim do que está mais fresquinho na minha memória. Há 2 dias atrás eu atendi uma noiva e era nítido que para ela o momento da cerimônia era muito importante. Para os noivos, né? Para os dois. E aí ela se preocupou muito com os votos, com o que ela ia falar pro futuro marido. Ela emocionou muito as pessoas com os votos dela, também se emocionou muito. Então, era nítido que para ela era muito importante, mas depende. Mas que idade ela tinha? 30 anos, talvez. Então ela é mais madura e talvez por isso mesmo que ela tinha uma consciência melhor do que ela estava fazendo. Exato. Porque essa coisa, por exemplo, quando eu tenho 72 anos, então quando eu fui para a escola na Inglaterra, e até os 13 anos, eu tinha que usar shorts. Não podia usar calça comprida. E você fala, mas por quê? Assim, parece idiotice. Por que eu tenho que ter minhas pernas mais frias, etc. E, na realidade... Ainda mais lá, né? Deu um frio, né? E é um símbolo para você compreender que você é menino. Você é menino. E que com 13, 14 anos, você vai passar para a puberdade, então você começa o processo de amadurecimento, de se tornar adulto. E é aí que você tem o direito de usar a calça comprida. E isso é muito importante para que você saiba onde você está. O tempo, né? A passagem do tempo, né? E eu vejo as crianças hoje não sabem que elas são crianças. Exato. Elas pedem maquiagem, os cílios. E querem ser adultas e a minha esposa até fala uma coisa muito engraçada para adolescentes. Ele fala, você é criança? A pessoa fala, não. E você é adulta? Ela fala, não. Então você não, na realidade, um nada, né? O que você é, né? E ela falou, eu estou num limbo. E realmente está num limbo, porque você não é nenhuma coisa, nenhuma outra coisa. Você você saiu do casulo, mas ainda não se tornou a borboleta. Exatamente. Então, o que você é? E isso essa pergunta, o que você é, quem você é, aonde você pertence, é muito importante para uma noiva, né? Sim, sim. E o contexto ali do casamento, a escolha que ela faz, vou casar no campo, na igreja, num buffet mais moderno, já dá uma dica, né, também de como ela vê aquele momento, de como ela quer passar por aquele momento, né? Hoje em dia é muito comum as famílias se reunirem num lugar para passar o final de semana e também curtir a festa. Então, quando a pessoa tem esse contexto do casamento, dá para entender ali que ela é muito família, que ela quer todo mundo perto, que ela tem aquelas pessoas que ela pode contar, que os noivos podem contar para sempre. Não que os outros não possam, todo mundo pode, mas você consegue entender mais ou menos ali, através das escolhas das pessoas também, o que é importante para elas também e como que elas veem esse momento do casamento. Hoje em dia, falando da aparência da noiva, das escolhas do look da noiva, tem um dilema, às vezes, se ela vai usar uma grinalda, alguma coisa para enfeitar o cabelo, se ela vai usar o véu. As pessoas estão mesmo pensando sobre essas escolhas e ao que essas escolhas remetem, né? Historicamente falando. Então, a história da imagem da noiva, né? A imagem que as pessoas têm no inconsciente sobre uma noiva é uma mulher de roupa branca e o cabelo
né, preso ou mais, né, recolhido, assim, e o véu. Então, precisa entender, a mulher precisa entender como que ela vê essa imagem, sei lá, arquetípica, talvez, ali, uma construção que a humanidade fez sobre uma noiva, e entender como ela quer se inserir naquele universo, né? Sim. E tem algumas referências de moda, por exemplo, que a gente pode... De moda que eu digo da moda, não que estar na moda. Sim. Mas de moda que você pode conectar com a história, e fica muito fácil da noiva se conectar. Que são as silhuetas de vestido, por exemplo. Ajuda historicamente, porque na história da moda, cada silhueta, né, de cada década, de cada época, sim, vai te remeter a um comportamento, vai te remeter a um... sim, entendi. Né? Historicamente, a gente pode levar a noiva para esse lugar. Eu gosto muito dessa conexão, porque ela fala, nunca tinha pensado nisso, ou nunca tinha considerado que isso era possível. Então, a gente pensar na história também, né? A história das coisas que a gente vai escolher é importante para a noiva se conectar, ela entender ali como que ela pode... Não que ela vai escolher um estilo também, porque isso também já não... Para mim já não cabe mais, mas ela pode se conectar ali para poder fazer uma escolha difícil, por exemplo, que é o vestido, que é uma coisa, né, que ocupa muito espaço, né, custa caro. Então ela tem que fazer essa escolha com muita consciência. Sim. Né, e colocar no corpo, e se ver com a roupa, entender como vai ajudar o corpo dela também. Então, essa parte aí de você levar a pessoa, talvez num contexto histórico ali, para ela poder se conectar com a história, vai fazer mais sentido para ela fazer as escolhas. Ou, às vezes, ela está hoje vendo o mundo como está, ou a evolução dela como mulher e tal, ela pode rejeitar algumas escolhas, mas quando você traz para ela uma compreensão. Uma compreensão ali da importância daquilo, ela fala, então acho que eu quero. Então, acho que eu posso considerar. Tem até uma história que eu tenho com uma noiva, a Aline, muito querida, que ela falou, eu não quero usar grinalda de jeito nenhum. Uma peça para enfeitar o cabelo. Eu falei, mas por quê? Vamos conversar. E aí a gente conversei com a florista, a gente ressignificou a grinalda, né? Então a gente fez de flores naturais, com cores da paleta dela, e as cores usadas com intenção, que transmitiam uma mensagem ali de força, né? Até de uma resistência, porque ela era uma mulher forte, né? Que foi criada pela avó, e as duas cresceram muito juntas, e aí trouxemos as sementes, as raízes. Então, se a gente conversar e se ressignificar, você não vai sair daquilo que é tradicional para aquele, né, a cerimônia, né? Você não vai sair da cerimônia e vai trazer o que é seu ali para aquela imagem, né? Então, eu acho isso importante. Quando eu falo cerimônia, existe o casamento, é uma declaração, é um compromisso público que a pessoa, tanto o noivo quanto a noiva, fazem diante da sociedade, que eles vão se juntar, vão criar um relacionamento e supostamente para a vida inteira, né? E isso é muito importante. Então, a imagem tem que ter elementos de compromisso. Sim, de compromisso e também do que ela quer para a vida dela dali para frente, para ela pensar no futuro dela, como ela vai como ela está construindo ali a história dela também, né? Como ela pode... Só que também é uma celebração. Exato. Então, você tem as duas coisas. Mas por exemplo, o noivo que vai com o cabelo tudo espetadinho, etc. e tal, é um cabelo que não mostra compromisso. É como se ele fosse lá com um cap virado para trás. Ele é um moleque que está... ele não assumiu um compromisso. E a noiva tem os sinais que são de compromisso. Então, o cabelo preso é um sinal de compromisso. Sabe, cabelo solto é justamente isso. Eu estou solto. Eu estou solta, não tenho compromisso. Felipe, eu casei de cabelo solto. Eu sei, você falou. E eu vou te falar que isso... era o meu segundo casamento. Casamento que eu fiz cerimônia, festa, foi o meu segundo casamento. E eu tinha uma resistência com relacionamento naquela época. E depois do meu casamento, no período do casamento também, mas depois do casamento, eu e meu marido, a gente conversa muito, né? Sim. A gente se ajuda muito, a gente trabalha juntos, ele é meu sócio, e a gente... para chegar nesse lugar, dessa conexão como pessoa. Por exemplo, o quanto que foi
transformador para mim, a minha relação com ele também, no sentido do compromisso, porque eu tinha resistência em casar. Ele queria casar e eu não queria casar. Uhum. Eu falei, não, vamos morar junto, já casei, é o segundo casamento, vamos morar junto. Ele falou, não, eu quero casar, eu quero fazer uma festa, uma cerimônia, eu quero um compromisso. Então você, na realidade, não queria casar. E eu falei casar. que eu não queria casar, e eu queria morar junto. E eu casei de cabelo solto. Inconscientemente, Inconscientemente, né? Obviamente. E eu... depois do casamento, eu pensei, qual era o compromisso que eu não queria assumir? O compromisso que eu não queria era de me sentir dominada, talvez, ou era Sim. esse tipo de compromisso, porque eu sempre fui autônoma. Eu escolhi ser autônoma com 23 anos, justamente para que eu fosse livre, para que eu pudesse escolher os meus horários, escolher o que eu ia fazer com o meu trabalho, como eu ia conduzir. Na verdade, você queria ser carreira. Independente. Independente. Então, eu acho. Não é livre. Exato, exato. Então, essa para mim foi difícil. Conforme eu fui aprendendo também muitas técnicas de fazer essa leitura, né, das pessoas, eu fui também trazendo para a minha vida, principalmente para a minha vida em primeiro lugar, as leituras e toda a conexão interna para a construção de imagem. Eu só posso levar as pessoas até onde eu fui, né? Sim. Então, sempre trazendo para mim em primeiro lugar, para que eu pudesse também ressignificar essas informações inconscientes que a gente passa através da nossa imagem. Então, eu entendi ali que não é que eu não queria um compromisso, eu queria casar e ter um compromisso com uma pessoa. O que eu queria era ser independente, né? Financeiramente, emocionalmente, enfim, eu queria ter essa liberdade. E ele também foi fazendo um trabalho pessoal para me mostrar também que ele não queria me dominar, né? Sim. Então, a gente tem essa troca também. Então, eu entendi ali que isso é um sinal de grande maturidade. Segundo casamento, pelo amor de Deus. As pessoas, em geral, entram meio cegos. E eu estou vendo que um dos grandes problemas da atualidade, dos últimos 30, 40 anos, é justamente não saber como construir relacionamentos. Sim. Um relacionamento só é construído quando as duas partes têm consciência de si próprias, têm uma identidade própria e respeitam um ao outro. E isso é muito difícil, porque nós não temos modelos. Então, a maioria das pessoas não tem modelos de relacionamentos. Sim. E como você falou, essa coisa de você perder essa independência é uma coisa ainda muito presente na sociedade, que o homem é dominador e a mulher tem que ser submissa ao homem. E eu sentia uma falta do parceiro admirar o que eu fazia, admirar a minha trajetória e incentivar, né? Agora de manhã meu marido acordou e falou, nossa, parabéns, que incrível, e vai lá, arrasa, sabe? Essa parceria que eu sentia medo de não ter. Né? Mas acho que também eu estava traumatizada. Sim, mas isso é normal, porque o que se vê na sociedade são mais relacionamentos tóxicos do que relacionamentos saudáveis. Sim, né? Eu acho que esse primeiro encontro do casal, às vezes, ele está mais relacionado com o que falta em mim e eu vejo no outro, e aí depois isso se revela de uma forma um pouco drástica, assim, né, durante o relacionamento. Então, a partir desse momento, o casal precisa juntos, né, se trabalharem, né, se autoconhecerem, criarem as suas identidades, entenderem quem são e um colaborar com o crescimento do outro, né. Eu acho que isso ajuda muito. Eu tenho casos de consultoria de imagem que eu faço fora do universo das noivas, das esposas falarem, olha, meu marido tá em ascensão na carreira, eu queria que ele fizesse consultoria de imagem, mas apresentei seu trabalho, ele realmente quer fazer, né, não é uma imposição. E funciona super bem, porque a pessoa que está de fora, né, a esposa, ela consegue ver o potencial que às vezes o marido, ou o marido vê na esposa, o que a pessoa não consegue ver em si. Né? E aí ela fala, olha, eu vejo esse potencial, mas eu não sei se ele consegue ver, de repente você consegue mostrar para ele, e realmente são consultorias, assim, que eu fico muito emocionada, que eu falo, gente, como assim? Não, é lindo. É muito lindo, é incrível. Isso é muito importante as pessoas entenderem, fora do universo das noivas, que
a gente evolui na vida. Uhum. Então, eu não sou a mesma pessoa que era quando eu tinha 18 anos, né? Graças a Deus, né? Não, a gente vai aprendendo, né? Toda fase tinha é muita boa. coisa boa. É. A gente vai evoluindo, a gente tem necessidades diferentes, a gente tem, por exemplo, aos 25 anos, você quer se estabelecer, você quer conquistar coisas, etc. Aos 70 anos não tem mais sentido isso, ou você conquistou ou você não conquistou. Sim. Talvez você tenha outros propósitos, você tem, só que você não deixou de ser aquele moço de 25 anos, nem aquela criança de 11 ou 12 anos, Sim. ou adolescente de 16. Você carrega tudo isso ao longo da sua vida. Mas que você tem que estar atento aos sinais que vão aparecendo. Então, a gente não tinha percebido, só depois que eu comecei esse trabalho do visagismo, mas eu vou fazer 50 anos de casado com a Sônia. Uau. Agora em julho. E quando nós assumimos o nosso relacionamento, foi um compromisso, e até teve uma espécie de pequena cerimônia entre a gente. Eu tinha cabelo comprido, era um hippie e tal, e ela tinha o cabelo comprido aqui atrás. A gente percebeu depois que nós dois cortamos o nosso cabelo sem perceber. Olha. E sem ninguém impor uma coisa assim, foi uma coisa natural. Era como aquele cabelo para mim comprido não servia mais. Uhum. E a Sônia sentiu que aquele cabelo dela não servia mais, porque nós tínhamos passado para uma outra fase da nossa vida. E o casamento é justamente isso. Você está assumindo coisas novas. Uhum. Então, você não é mais... Depois do casamento, você não vai ser mais aquela garota que pode fazer o que você quer. Uhum. Porque independência é diferente da liberdade. Uhum. Porque se você tem independência é porque você assumiu compromisso. Então, você assumindo compromisso não tem liberdade, né? E a pessoa que é livre não tem compromisso. Sem lenço, sem documento. Hang loose, né? Que toda aquela coisa. E é muito difícil compreender essa relação. Porque é muito legal esse imaginário eu vou andar por aí livre fazendo o que eu quero. Simplesmente não existe isso. A vida não é assim. Você pode magoar o outro, né? Não, você tem compromisso. E se você tem um filho? Sim. Você tem um cachorro, você tem compromisso. Exatamente. Né? Então, são coisas que você tem que ter compreensão. E eu acho que um dos grandes desafios deve ser justamente mostrar certas coisas para a noiva e não ultrapassar os seus limites. O limite do trabalho da consultoria, né? Como que é isso? É complicado, né? Olha, eu sou muito observadora. Uhum. E as pessoas, de uma certa forma, não só pela leitura facial, né? Que a gente já consegue entender ali qual o botãozinho que você aperta, como que a pessoa funciona. E também pelo que a pessoa te entrega, né? Até onde ela permite que você chegue, né? Então, eu observo muito essa troca que a gente tem, que a função ali do trabalho é construir a imagem. E como que essa imagem vai impactar com as pessoas que a noiva tem uma relação, com a família, com os pais, com o marido, na hora que ela for se apresentar ali na cerimônia. Esse momento é muito importante. Então, conferir com a noiva... Você tem que ter muito tato, né? Tem que ter muito tato e entender, assim, de que forma que essa construção de imagem vai impactar nas suas relações, né? Então, assim, eu já passei por algumas coisas que foram assim, olha, presta atenção nesse processo aqui, porque às vezes a noiva tá ali com você e ela topa muitas coisas, porque você tá revelando para ela informações ali que talvez ela não estivesse tão conectadas,
conectada, que faz parte dela, mas ela não tinha se conectado ainda. Ela fala, uau, realmente, eu me sinto assim. E aí você propõe algo, né, ali na empolgação junto com ela, e você não pensa que aquilo vai impactar, né, na hora da entrada dela, aquilo vai impactar. Se eu trago uma transformação muito grande para aquele momento que é muito íntimo e as pessoas já são familiarizadas com as características dela, você pode causar um impacto negativo, né? Sim. E também interferir ali na hora que ela entra, como o noivo vai reconhecê-la, né? Então, as próprias noivas trazem as informações, né? Elas falam, olha, quando eu faço cabelo assim, meu noivo gosta, né? Quando eu uso... Outro dia eu falei pra noiva, olha, o que você acha de usar uma tiara? Né, para prender a frente do cabelo, né, para não ficar o cabelo no rosto, que ela ia casar num plantarum, né, num orquidário, num lugar incrível, assim, lindo. Eu falei, se estiver ventando, você vai ficar descabelada, então vamos prender um pouco o cabelo. E ela falou, Tati, você acredita que eu coloquei uma tiara e meu noivo olhou para mim e falou, nossa, você fica linda quando você coloca o acessório no cabelo. Ela trouxe essa informação. Sim. Então, essas informações, essa conexão e essa escuta atenta e ativa, ajudam a gente também a entender até onde a gente pode ir, como isso vai impactar nas relações dela. É um momento que as pessoas criam muita expectativa com a mulher que está casando, né? A hora que abre a porta, uau! Esse último final de semana, a noiva, ela estava, assim, totalmente alinhada com quem ela era, sabe? Ela foi muito bem orientada para as escolhas dela. E ela também, eu acho que tem algumas pessoas que são agraciadas com essa sensibilidade, né? De ter uma autoconexão. E fazem escolhas. Então, para mim, o que ela passava, quando ela interagia, era leveza, ela era dinâmica e tal. Então, ela fez muitas escolhas com linhas diagonais, muitas escolhas com assimetrias, mas ela fez também um coque preso alto, mais estruturado. E aí, até uma pessoa me perguntou no Instagram a sensação de compromisso. Ela tinha dinamismo, mas tinha essa coisa da formalidade, talvez, né, da cerimônia. Depois, pra festa, ela soltou, mas pra cerimônia, ela tava de cabelo preso. Fez um rabo de cavalo, aliás. Eu postei no Instagram uma foto dessa noiva e ela tinha colocado o véu por baixo do coque. Aí alguém falou assim, você acha que voltou à moda o véu por baixo do coque? Eu falei, olha, moda eu não sei, mas para essa mulher, o véu nessa posição ficou muito mais alinhado porque ela é muito leve. Quando a gente colocava o véu por cima, ficava muito sério, muito formal, e ela é muito leve. Então tinha que trazer o véu, porque fazia parte do contexto, e ela queria muito usar, só que a gente colocou numa outra posição que estava mais alinhada com quem ela é dentro, né? Sim. Com a energia dela. Sim. Né? Então, as pessoas, elas têm uma assinatura energética, tem uma energia que sai dela que comunica algo, e existe a linguagem que vai representar, visual, que vai representar essa energia. Entra todo o trabalho do Imedia ID, né? Exatamente. Então, essa conexão, né, de você compreender ali não só as características, mas tem algo que a pessoa emana também. Tem as informações que ela traz e tem o que ela emana. Sim. Por exemplo, eu penso, às vezes, quando eu tô fazendo a leitura facial, eu olho o formato dos olhos. Tem o formato, mas tem energia que a pessoa olha para você. Sim, tem algo que intensidade, tem... Intensidade, exatamente. Tem algo que tem ali a mais, que é Tem gente que invisível. Você olha o olho... Está apagada, né? Exato, exatamente. Ela é distante, é ausente, né? Exatamente. Tem pessoas que olham no olho, que são vívidas, que são enérgicas, que têm energia. Isso é parte do temperamento Exato, da pessoa. Exatamente. Então, essa e energia... não é certo ou errado ser um jeito ou outro. Não, pelo amor de Deus. Mas essa coisa você tem que ser autêntico, né? Exato. E essa palavra... autenticidade para noiva, o que eu vejo muito é que fica muito... Por exemplo, a noiva que é diferentona é autêntica. Eu já vejo diferente. A noiva que respeita a sua identidade é autêntica. Sim, né? Então, se ela vai usar uma coroa, por exemplo, e vai casar na igreja, e aquilo representa ela ao máximo, ela é aquela moça que tem uma postura e que quer, né, tá ali naquela posição colérica. Muito formal. Então ela assume aquilo, ela pode estar dentro, falando de estilo, de um universo mais clássico, mas ela é ela, né? Tá sendo autêntica porque tá sendo ela mesma. Então, para mim, né, nesse trabalho que eu faço com as noivas e também na criação de qualquer outra imagem, a autenticidade não tá ligada com você ser diferentona, né? Não tem nada a ver. Exato, mas é o que fica muito ali no universo das noivas. É mal compreendido, né? Exatamente. E tem que sempre lembrar também que a imagem afeta o comportamento, afeta o andar, os gestos, etc. Sim. Então, se você põe uma imagem que não tem nada a ver com a pessoa, ela vai
ter um comportamento esquisito. Sim. E as pessoas vão notar que alguma coisa não está combinando com outra, e quando isso acontece, por mais bonita que ela esteja, vai ser feio. Você sabe que isso era uma coisa no começo assim da minha carreira, que eu falava, nossa, por que eu caprichei tanto? Fiz tudo direitinho, usei os melhores produtos, por que a pessoa não gostou? Quando acontecia, da pessoa falar, puxa, mas ficou muito escuro, ou ficou muito claro, ou minha sobrancelha ficou muito marcada. Eu falava, por que a pessoa não gostou? Se eu caprichei tanto. E isso era uma dúvida que eu tinha. Eu falava, ué, mas faltava um passo. É uma coisa que eu vejo que intuição não basta. Não. E olha que eu sou muito intuitiva. Você pode ter grande intuição, mas se você não tem o conhecimento, em primeiro lugar, você não sabe por que você está fazendo as coisas. Exato. E em segundo lugar, você não sabe como conversar com a pessoa. Sim. Você fala, não vai ficar legal. Aí a pessoa fala, por quê? Porque eu acho que não vai ficar. Não convence. O nosso gosto pessoal só serve pra gente mesmo, né? Sim, e você pode estar correto. Olha, isso não está combinando com tal, mas por quê? Uhum. Por que o cabelo solto representa isso? Se você não tem esse conhecimento, você não vai convencer a pessoa que ela está fazendo uma... Eu nunca gosto da palavra errada ou certa, sim. mas... ela não está fazendo uma escolha adequada. Então, o que você quer? O que você quer expressar? Todo o processo criativo começa com isso. Só que essa pergunta é perigosa, né? Se você não domina a técnica, a pessoa fala, eu quero expressar leveza. Aí você fala, o que é leveza? Como que eu expresso leveza? Por isso que a gente faz a leitura do rosto primeiro, antes de fazer essa pergunta, né? Porque aí você faz a pessoa pensar sobre si própria, antes de pensar sobre a imagem, né? Esse momento, para mim, eu gosto muito do teste de composição da noiva, que é o momento onde a gente faz a parte da adequação de imagem, que é mais de cabeleireiro, né? Coloração, corte, etc., já está feita. E a gente traz todos os elementos, a maquiagem, o penteado, o véu, a grinalda, o vestido, o sapato, todos os elementos a gente traz para a composição, para a noiva se ver pronta. Então, ela se vê como ela vai estar no dia do casamento. Eu amo esse momento, mas a hora da reflexão, aquele momento cognitivo, que a noiva reflete e que ela traz... é a parte mágica, a parte mágica, a parte que eu mais gosto, assim. É o momento mais... onde eu fico mais inspirada, né? Porque você está descobrindo o outro, você está entrando no universo dessa pessoa, que é fascinante, né? Eu acho coisa... E se você não gosta de pessoas, você não vai achar isso que é... Não vai achar fascinante. Porque não vai ressonar com você, né? Sim. E eu acho que isso é a primeira... Vamos dizer, o que um profissional de beleza tem que ter amor pelas pessoas. Tem que ser como aquela música da Barbra Streisand, people, né? Que é people person, né? É uma pessoa que gosta de pessoas. De pessoas, exatamente. E que se interessa pelas pessoas, que quer ver o bem da pessoa. É isso que vai levar. E assim, falando... até para você poder vender o seu trabalho ou trazer futuras clientes que vão vir através de uma indicação da cliente que você está atendendo, passa muita segurança para a mulher, sem dúvida, na hora das escolhas, porque o investimento é muito alto que a noiva faz. Então, cada coisa que ela escolhe, ela está fazendo um investimento alto. Agora, no caminho para cá, antes de eu vir para cá, a noiva mandou lá, acabei de fechar o vestido, que a gente fez a consultoria semana passada, a gente recebeu o orçamento, hoje ela fechou o vestido. Uma escolha, mas é uma escolha assim, você fala, ufa, meu Deus, é um investimento que ela está fazendo. Sim. Então, quando ela sente segurança, quando ela vê o resultado também ali do trabalho que você está fazendo, isso traz mais clientes que vêm nessa vibe da construção, né? Não aquela vibe que ela pega que você pega a cliente no meio do processo, que era o que eu passava antigamente, né? Hoje em dia as clientes já vêm zeradas, elas vêm sem escolhas nenhuma para a gente criar o conceito e conduzir as escolhas que são assertivas, que cria um processo muito mais rápido, mais econômico, né, e muito mais assertivo. Então, isso é uma coisa, é um investimento que o profissional faz na carreira e que ele vai trazer um posicionamento totalmente diferente. Que eu vejo até recentemente, né, essas polêmicas de como vender o serviço de noiva, por que custa tanto. E eu sempre falei que o meu trabalho não era só maquiagem. Mas quando você fala que não é só maquiagem, né, e penteado, só estética,
O que mais você oferece? Sim. E às vezes as pessoas não sabem explicar, né? Então entra a parte de serviço ou de uma gentileza. Por exemplo, se eu ajudo a noiva a fechar o vestido, isso não é um serviço, é uma gentileza. Eu já tô ali com ela. É uma gentileza. Você pode cobrar, mas eu acho que eu não cobraria. Esse não é por isso que está cobrando. Exato. Então, mas esse além da maquiagem, né, cada um interpreta de um jeito. O meu além da maquiagem é proporcionar para a noiva. Eu vi uma dessas polêmicas agora há pouco. Mas está fazendo uma maquiagem. A maquiagem, eu pago maquiagem aqui para ir para uma festa. Não, você está dando toda uma expertise, você está dando uma consultoria que é muito diferente. Mas quem não dá, às vezes usa esse recurso. Como, por exemplo, eu ajudo a fechar o vestido, eu sirvo o café da manhã. Mas aí você não está fazendo nada diferente do que fazendo uma maquiagem social normal. Exato, exatamente. Aí por que você está cobrando mais? Então isso é uma questão também. Então a noiva, ela realmente, o que a noiva espera é ficar linda, né? Claro. E não perder nada e acertar no look, porque aquilo vai ficar registrado para a vida toda, né? As noivas que eu atendo, elas mostram as fotos das mães quando casaram, né? Então, assim, olha, minha mãe tava assim. A mãe mesma vem, olha, Tati, como eu tava no dia do meu casamento. E se a mãe entrar lá na consultoria, aí você deixa? A noiva, ela fica bem reservada nesse momento. Claro, assim. Porque a mãe pode interferir negativamente. Quando tem um momento específico, que eu até gosto que as mães participem, porque elas conhecem muito bem a noiva. Sim. Né? Então, algumas Mas não mães... no início, né? No início, não. Eu acho muito íntimo. Sim. Inclusive, é até uma coisa que eu tenho ressalvas de postar também, né? Essa parte do que foi feito e como eu pensei naquela imagem. Isso eu acho que é uma coisa íntima. Eu acho que isso é só... É dela. É só para cliente. Dela. Exatamente. Então, isso é uma coisa... Eu acho que ali sou eu com a noiva, sabe? Porque ela vai trazer informações, né? A gente vai falar dela, de características que são muito íntimas, Sim. né? Vai falar da forma como ela age, como ela sente, como ela pensa. Então, isso não é algo que se revela. Agora que você está falando com conhecimento, teve uma pesquisa feita pela Vela com cabeleireiros, aliás, com mulheres que foram para salões. E o resultado dessa pesquisa foi horrível. Ah, é? Falaram que 70% das mulheres... 70%, isso quer dizer 7 em cada 10 mulheres não confiavam nas informações do cabeleireiro. Olha! E aí as pessoas perguntam, por que eu não tenho fidelização? Por que eu não tenho referências? Mas você vai indicar uma pessoa quem você não confia? Não vai. E qual o diferencial? O diferencial é você ter conhecimento. Você saber o que você está fazendo. Exato. Quando a gente fala que isso é um processo artístico, é uma arte, não é aquela arte que eu faço o que eu quero na minha cabeça. É uma arte aplicada. Até porque, Felipe, quando você não está bem, Sim. você ainda assim precisa entregar, a técnica, ela é sua salvação. Sim. Recentemente eu perdi minha mãe. E eu passei um período ali que foi difícil, mas eu estava trabalhando, né? E depois que eu passei o período ali de luto e tal, tô trabalhando. E você precisa estar inteira ali para você entregar o trabalho, porque a cliente espera. E eu estava com muitas noivas em consultoria. Então, a técnica, o conhecimento... Entra no fluxo, no flow do conhecimento. Então, o fluxo você faz a coisa, você está concentrado naquilo que você está fazendo, o mundo não existe. Exato. Ao seu redor. Então, você não pode ser interrompido, você não pode atender telefone, etc. e tal, você tem que estar entregue para a pessoa. Aí que você vai atingir excelência, tanto na consultoria, quanto no fazer da coisa, que sua intuição vai fluir. Porque criar o conceito é um momento que é íntimo meu, né? É um momento ali, eu já fiz a parte da consultoria, e aí depois eu vou pegar tudo que eu extraí, que eu absorvi,
Sim, né? mas você tem a intenção A intenção, Isso exato. é fundamental. E eu vou Porque me concentrar. sem a intenção, você não materializa aquilo. Exato, mas aí é um momento onde eu vou materializar tudo. E fazer pesquisa, Sim. e me conectar, entender ali as mensagens que a noiva quer transmitir, fazer muitas pesquisas. Isso da fase da materialização. Materialização. O conceito seria de estabelecer... Não, o conceito é estabelecer a intenção. Exato. O que a pessoa deseja, qual é o objetivo. Qual o objetivo. E aí você tem essa fase de materializar esse conceito, essa intenção. Sim. E isso é uma coisa que é fundamental. Aí que entra o conhecimento da linguagem visual. Sim. Se você não tiver conhecimento da linguagem visual, só está pensando na sua intuição, não. Você não vai saber quais linhas, quais formas, quais proporções, o que você tem que fazer para conseguir traduzir aquilo para uma imagem. E a linguagem visual, para o maquiador que está iniciando os estudos, né, no visagismo e Image ID, ele pode também, ele pode não estar no momento onde ele está ajudando a noiva a construir a imagem da cabeça aos pés. Ele está recebendo todas as informações para construir a beleza, né? Sim. Trabalhar no rosto, no cabelo. Ele também dominar a linguagem visual para poder ler as escolhas da noiva, né? Então, a o linguagem inverso, visual, né? Assim, para o pessoal compreender bem, né? A linguagem visual é a linguagem dos signos visuais. Então, o que as linhas, as formas, as cores expressam, como que você cria volume, como você tira volume, o que são os princípios de equilíbrio, de harmonia, o que cria peso, o que cria leveza. Isso é um conhecimento, não é? Intuitivamente você pode sentir algumas coisas, mas é um conhecimento, é um estudo, é fundamental profissional que trabalha com imagem que tenha esse conhecimento. Senão ele vai ficar igual o repentista que sabe fazer uma poesia, mas não conhece a linguagem, então está limitado. Esse conhecimento, para mim, é o ouro. Então, é o tudo para você poder saber como fazer a leitura do rosto, para fazer a leitura da imagem. É que dá liberdade de você compreender a imagem. Sim. E depois, como construir a imagem. Porque é o desenho, né? Quando a gente fala design, construir uma imagem é um design. É design da imagem pessoal. E o que significa design? Né? Design vem da palavra desígnio, que é intenção. Então, não existe design sem intenção. E se você não tem intenção, você não tem nada. Exato. Você vai fazer artesanato. Quando a gente fala de noiva, por exemplo, a cor é algo que você vai usar na maquiagem, até tem no buquê, mas a roupa é off-white hoje em dia, que a maioria usa, né? Branco ou off-white. E a linha e a forma, a volume, né? O design é o que a gente tem ali também de recurso. Então, hoje em dia... É o mais importante, na verdade, do que a cor. Exatamente. É mais importante e a noiva não usa roupa com cor, né? Difícil ela usar. Tem umas estilistas, né, que fazem estampado, fazem roupa com cor. Fora do Brasil tem estilistas específicos que trabalham dessa forma, mas aqui a maioria usa off-white. Sim. Pode ter detalhe. Apliques, pode ter pérolas, pode ter brilho, pode ter alguma coisa. O tecido pode ser brilhante ou não. Sim, e hoje em dia tem muitos estilistas que fazem, que usam o design como forma de expressão, então eles trazem isso bem, assim, expressivo, né? Uma manga que sai, que cria uma simetria, as barras muito marcadas, né? Só que não faça isso com uma melancólica. Ah, não! Não, ela vai usar uma renda, talvez. Sim, né? Então ela vai... o melancólico é o temperamento muito... só para o pessoal que não compreende essa palavra. É uma pessoa muito detalhista, que gosta das coisas simétricas, organizadas, etc. Exato. Você faz uma simetria, a pessoa vai odiar. Exatamente. É que é uma forte tendência no universo das noivas, mas
Sim, que mas é na aquela noiva coisa, não por isso tem que não existe tendência, não tem moda, cada não tem, pessoa é uma cada pessoa é uma pessoa. pessoa. Existem os estilos ali para dar uma direcionada, mas cada pessoa traz um pouquinho de cada um para poder se vestir de si mesmo, O né? colérico é aquela pessoa que é poderosa, que tem Uhum. postura, que é uma rainha naturalmente. Sim, sim. Não queira ser isso se você não é isso. Exatamente. E todos têm a sua beleza, a sua força e Sim. o seu brilho, né? Tem tudo. E, na realidade, é interessante quando se fala de atração, como se tem conceitos assim, isso é atraente, né? Uhum. Nós fizemos em 2007, um desfile lá na Beauty Fair, que era dos temperamentos e a beleza de cada temperamento. Uhum. E por incrível que pareça, o que mais atraiu os homens era a beleza fleumática. Olha! Se fala tanto da mulher colérica, forte, poderosa, ou a mulher dinâmica, que é uma aventura, Uhum. ou a mulher até delicada, etc. e tal. Mas o que mais fascinou os homens, e todas elas, que todas estavam lindas e maravilhosas, era fleumática. Olha só. Porque era misteriosa. Misteriosa, né? Exatamente. E esse mistério foi mais atraente. Olha só. Por isso que, aliás, o véu, né? Por que tem o véu, né? É porque antigamente a noiva não era vista pelo o marido. Isso criava um mistério, né? E ele ia casar com uma mulher que ele não conhecia. Uhum. Então revelava a Tem mulher. aquela roupa, aquela silhueta que é império, né? Que deixa o corpo solto e assim, aqui a cintura é mais alta, né? Aqui embaixo Sim. do seio. Também é uma silhueta que fala muito dessa coisa do mistério, que você não consegue ver a forma, você Sim. imagina Sim. o que tem ali por E o baixo da roupa. imaginário pode ser muito mais atraente do que é revelado. Exatamente. Aliás, geralmente é. Exatamente. Então, por isso que tem máscara, véu, essas coisas que... isso tudo faz parte do universo da linguagem visual. O que você está dizendo, o que você está comunicando. Hoje em dia, a grande maioria dos casais que vão casar já se conhecem intimamente, que não acontecia 40, 50 anos atrás. Muitos já moram juntos, já tem uma Moram história, juntos, já estão construindo casa, enfim. Eu vou ter mistério, eu vou ter coisa. Não tem, não existe mais isso. Então, a realidade mudou. Sim. E você tem que estar preparado para essas mudanças. Exato. E essa noiva contemporânea, né, que ela tá... É como se ela tivesse atualizada, né? Ela vai trazer da história dela, uma leitura da história dela e também da história da sociedade, né? Das coisas que as mulheres conquistaram, para poder imprimir no seu look de noiva. E às vezes existe essa desconexão, às vezes, de colocar essas características que são tradicionais, né? Por exemplo, o véu, a grinalda, e existe um impasse aí nessa hora. A questão das do compromisso. Eu já tinha feito meu compromisso, e a Sônia comigo, antes. Então, o casamento foi muito mais uma celebração do que um ato de compromisso. O compromisso era público, porque nós fizemos de forma privada. Mas o compromisso em si já tinha sido tomado. Então, é diferente do que a pessoa que não tinha tomado uma posição com outra pessoa. Sim. O que eu acho muito legal é essa atualização dos formatos de casamento, é a customização, né? Porque você pode fazer a cerimônia onde você quiser, hoje em dia, do jeito que você quiser, no formato que você quiser, cunho religioso, sem cunho religioso. Cada casal pode escolher o formato que quer fazer a cerimônia. Então, acho que isso dá anima as pessoas também a casarem, né? Porque podem fazer. O que você aconselha um noiva fazer? A coisa mais importante que você acha que a noiva, quando ela vai pensar, eu vou casar, o que é a primeira coisa que ela deve fazer? Eu acredito que ela deve se proporcionar esse momento de autoconhecimento para fazer as escolhas. E principalmente para que ela não pense nas escolhas que ela vai fazer de forma isolada, por partes. Ela precisa pensar
nela como um todo, né? Uhum. Na construção que ela está fazendo ali para aquele momento, em quem ela é, o que agrada ela, né? Como que ela quer se apresentar, qual é o objetivo dela, e pensar na imagem como um todo. E quando eu falo imagem, a gente fala de todas as escolhas que ela faz para o look, inclusive a fotografia. Sim. Né, os registros, né, de foto e vídeo são importantes. Então, ela precisa pensar nessa harmonia, né, como um todo. Então, o que eu vejo muito é a pessoa escolhendo em partes isoladas. Começar pelo vestido. Exatamente. Começa já escolhendo o vestido ou já escolhendo sem algum ter um outro conceito. Sem ter o conceito, exatamente. Então, a criação do conceito e ter trazer o universo da noiva ali, que é um universo tradicional, trazer para o momento de vida dela, né, para a história dela, e ela fazer essa customização. Eu sou essa pessoa que está casando, né? Sim. Então eu vou caminhar até o altar de tal forma que me represente, né? Aí ela consegue fazer as escolhas, e a experiência que eu tenho tido com as minhas clientes, que vem nessa vibe do início, de não ter escolhido ainda nada, e vem muito aberta para o autoconhecimento, para si, para olhar para si, né, e para se proporcionar esse momento que é muito gostoso, é um momento bacana, e o que ela tem ali, o que ela extrai da consultoria, não é só para o momento noiva, ela leva a consultoria para a vida, porque até ela mudar os desejos de imagem dela, vai demorar um tempo ainda, né? Então ela pode utilizar aquela estratégia facial da construção da maquiagem para outros eventos que ela vá e ela possa, né, aconselhar o maquiador para fazer, né? Olha, para mim fica bom essa cor, fica bom esse estilo de esfumado de olhos, fica bom esse formato de cílios. Então ela consegue levar aquilo para a vida. Então não só para o momento do casamento, mas também para ela explanar isso para outros momentos da vida dela. E ela vai acabar aprendendo também a fazer outras escolhas, né? Para casa, um móvel, né? Ela vai apurar o olhar dela, né? Bem, nós estamos chegando ao fim, mas temos que terminar, por causa do horário terminou. Mas, pelo que tudo nós conversamos, eu percebi que você pode ser chamado de uma maestrina desse momento, que você coloca todos os momentos, assim, todos os profissionais junto dentro de um conceito único, né? Exatamente. Isso... Nossa, obrigada. Fiquei feliz com o título. Isso é muito bonito, porque a pior coisa que pode acontecer é ter vários profissionais trabalhando um em cada canto e um não conversando com o outro, porque aí pode ser um desastre total. E ela tem que explicar tudo de novo, né? Então tem um conceito ali, ela fala, não, olha, é isso aqui, gente. Você criar uma unidade, né? Exato, criar uma unidade, exatamente. Nossa, fiquei feliz com esse título agora, vou me Pode apropriar. usar. Bem, muito obrigado, Tati, pela sua participação. Foi ótimo. Olha, eu adorei a conversa. Eu que agradeço. Podemos continuar mais umas 2 horas, né? Com certeza, eu ia amar. Obrigada, Felipe. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado por assistir. Então, aguarde o próximo Visagismo em Foco.